Eu sou bendito, eu sou curado, fui resgatado. Jesus pagou o alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Estou firmado numa rocha, fortalecido em seu amor. Não olho pra trás, não penso em desistir. Agora sei que Cristo vive. Chorando? Oh, glória a Deus. Quem vai sair daqui muito abençoado hoje, diga glória a Deus. Então levante as mãos para o céu, você vai se render ao Senhor agora. Feche os seus olhos, aleluia. Comece a adorar o Senhor de todo o teu coração. Vem agora, Espírito Santo de Deus. Vem nesse lugar, meu Pai, nós queremos muito te adorar. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de Ti, Senhor. Senhor, por Ti eu
glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, meu Deus. Bem forte para o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vem comigo, vamos cantar a Jesus Cristo, vamos adorar. Vem comigo, vai. Vem, vamos cantar e a Jesus Cristo vamos adorar. Diga glória a Deus. Hoje tem festa aqui na casa do Senhor. Onde você cantou, só vai ter alegria, só vai ter alegria e muito louvor. Não perca a chance, não perca a chance. Sua vida muda, vai ter cura, vai ter cura e libertação. Vai ter milagre, vai ter milagre e muita oração. Glória a Deus, essa festa não tem hora pra acabar. Estamos aqui pra ti. Vem comigo, vamos cantar e a Jesus Cristo vamos adorar. Vem comigo, vai. Vem comigo, vamos cantar e a Jesus Cristo vamos. Agora eu quero ouvir nas palmas, Senhor. Vem comigo, vamos e a Jesus Cristo vamos. Mais forte, gente, mais forte, vai. Vem, vamos cantar e a Jesus Cristo vamos lá em cima nas palmas. Hoje tem festa, hoje tem festa aqui na casa do Senhor. Você foi convidado para participar. Só vai ter alegria, só vai ter alegria e muito louvor. Não perca a chance, não perca a chance. Sua vida muda, vai ter cura, vai ter cura e libertação. Vai ter milagre e muita oração. Essa festa não tem. Estamos aqui pra ti. Vem comigo, vamos cantar. Vem comigo, vamos cantar. E a Jesus Cristo, a Jesus, vamos aplaudir ao Senhor Jesus bem forte, meus irmãos. Oh, glória, nós vamos, Ele vem para mudar. Oh, glória, nós vamos, e vamos todos dar a volta da vitória. Oh, gente, oh, glória, nós vamos, Ele vem para mudar. Oh, glória, nós vamos, e vamos todos dar a volta da vitória. O amor de Deus é lindo, eu guardo no coração. O amor de Deus nós temos que andar em comunhão. A nossa fé é tudo, a nossa fé em Deus. Ele tem a misericórdia e piedade nos filhos seus. Oh, glória, nós vamos, Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós vamos, e vamos todos dar a volta pra terminar. Oh, glória, nós vamos, Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós vamos, e vamos todos dar a. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês em o nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai participar conosco agora de mais uma ministração diretamente aqui da sede da Igreja Internacional da Graça de Deus do Vale do Paraíba, situada na cidade de Taubaté. Eu me encontro aqui na Avenida Granadeiro Guimarães, no número 416, bem no centro da cidade, todos os dias fazendo a obra de Deus. E hoje eu quero trazer para você uma mensagem que ela faz parte, na verdade,
de uma série de mensagens que eu tenho ministrado nos últimos dias aqui, falando a respeito do segundo livro dos Reis, no capítulo 5, da cura de Naamã. Nós já passamos aqui por várias lições importantes e eu quero falar de mais uma palavra que eu creio que vai ajudar você. Mas antes, eu queria explicar uma coisa para todas as pessoas que estão nos assistindo agora. Esse culto, ele está sendo gravado num momento assim excepcional da história do nosso país. Nós estamos vivendo nesse exato momento aqui em que eu estou transmitindo essa palavra para você, nós estamos vivendo esse momento de quarentena que o nosso país ele está passando por causa da Covid-19, desse coronavírus, que tem feito vítimas por todo o mundo e infelizmente já fez algumas vítimas aqui no Brasil. Mas nós temos unido a nossa fé, a igreja brasileira tem lutado, os grandes líderes da nossa nação, servos do Senhor, têm lutado, têm batalhado em oração, e nós cremos que a vitória já é nossa em nome de Jesus. Então, preste atenção, você que está em casa, eu quero hoje ainda fazer uma oração por você nesse culto, nessa palavra que eu vou ministrar. Eu quero orar a Deus, e em nome de Jesus creia, o Senhor vai livrar você do mal. Essa enfermidade, essa obra maligna não vai se chegar até a sua casa. E se porventura ela já entrou na sua casa, se já entrou no seu corpo, creia em nome de Jesus. Você não será vítima desse mal. O Senhor vai te dar o livramento e você será muito abençoado em nome de Jesus, para a glória de Deus, tá bom? Mas nesse momento que estamos vivendo, no meio dessa pandemia, nós continuamos fazendo a obra de Deus, a igreja está aberta aqui todos os dias, e nós temos atendido pessoas o dia todo, temos ministrado a palavra da mesma forma. E eu quero hoje ministrar então para você a continuidade dessa mensagem que eu estudei com você nos últimos domingos, começando do nosso texto principal, que é o segundo livro dos Reis, o capítulo de número 5. Segundo livro dos Reis, o capítulo de número 5. E hoje nós vamos falar sobre o versículo de número 14. Capítulo de número 5, versículo de número 14. Na verdade, vou falar com vocês do versículo 13 e do versículo 14, tá bem? Capítulo de número 5, o versículo 13 e o versículo de número 14. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 13 e versículo 14, vai ser a nossa mensagem aqui. A palavra do Senhor diz assim: então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera, se ele te pedisse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Naamã, nós vimos até a última parte da mensagem que eu já deixei gravada com vocês nos cultos anteriores, que ele ficou muito indignado quando ele ouviu a palavra do profeta. O servo de Deus, o profeta Eliseu, disse para ele: desça até o Rio Jordão, mergulhe 7 vezes e você ficará curado da sua lepra. Mas Naamã, apesar de ser pagão, de ser gentil, ele não era de Israel, ele já tinha algum pensamento religioso. Ele não gostou da palavra do profeta. Então agora ele me manda mergulhar no Jordão? Eu pensei que ele viria, que ele colocaria a mão sobre mim, invocaria o nome do Senhor Deus dele, e eu ficaria curado da lepra? Eu podia muito bem mergulhar lá nas águas dos rios do meu país e eu ficaria curado. Os rios lá, o rio Abano, o rio Farpar, são melhores do que todas as águas de Israel. E a Bíblia diz que então ele foi embora indignado com a palavra do profeta. Ele não gostou do que o profeta falou. E ele estava, preste atenção, quase perdendo a bênção, porque se ele fosse embora, ele não receberia a cura. Mas não era só isso. Além do problema que ele teria de permanecer doente, ainda havia um agravante. Aquilo poderia vir a tornar-se uma guerra entre a Síria e Israel.
Naamã podia chegar no país dele e falar para o rei: olha, aquele homem zombou de mim, quis me humilhar, quis me desmerecer. O rei, que tinha um respeito muito grande por Naamã, ficaria enfurecido e diria: o quê? O que esse homem fez com você? Não, nós vamos agora levantar um exército e vamos marchar contra esse homem. Vamos marchar contra o rei de Israel. Quem ele pensa que é para humilhar um servo do rei da Síria? E poderia aquilo ter se tornado um grande conflito. Mas tudo isso não aconteceu, por quê? Porque houve alguém de paz no meio da história. Um servo de Naamã, que chegou para ele, e olha que maneira bonita de falar. Ele disse assim: meu pai, mas se o profeta te pedisse uma coisa grande, uma coisa difícil, o senhor não faria? Se ele dissesse que custava muito caro, que o preço dele era mais alto, o senhor não teria pagado o que ele pediu, o que ele pedisse? Ele está te pedindo uma coisa tão simples. Ele está pedindo que você mergulhe no Jordão 7 vezes. O que custa? Vai, faz o que o profeta está pedindo. Irmão, a atitude desse servo é o que eu estava falando com você agora há pouco. É a atitude do pacificador. Jesus fala uma coisa muito importante sobre os pacificadores em Mateus, no capítulo de número 5. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, olha o que Jesus fala, capítulo 5. Nós conhecemos esse texto aqui como as bem-aventuranças. O Senhor Jesus, ele fala aqui das pessoas que herdarão o reino do céu, pessoas que serão bem-aventuradas. E no capítulo 5, no versículo de número 9, o Senhor Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha só, a palavra de Deus diz que filho de Deus é aquele que de Deus é gerado. João escreveu no capítulo 1, no verso 11 do seu evangelho, que o Senhor Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, a estes, aos que creem no nome dele, no nome de Jesus, a estes, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que de Deus são gerados. São aqueles que receberam Jesus como seu Salvador. Mas tem uma forma de você conhecer o Filho de Deus. Como eu faço, pastor? Veja se essa pessoa é uma pessoa de paz. Porque os filhos de Deus são pacificadores. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, aqueles que levam a paz, transmitem a paz. Por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Amigo, toda pessoa que promove a briga, a discussão, a confusão e principalmente a divisão, ela não é filha de Deus. Pastor, mas se ela não é filha de Deus, ela é filha de quem? Acredite você, se você não é um filho de Deus, você é um filho de Satanás. Ah, pastor, que isso? O diabo não tem filho. Tem. Tem, pastor, me prova. Eu provo. Mateus capítulo 13. Olha Jesus falando. Mateus capítulo 13. No versículo de número... Capítulo 13. Lá no versículo de número 38... O Senhor Jesus aqui, só para explicar para você, ele está explicando aquela parábola do trigo e do joio. Você conhece a parábola do trigo e do joio? O Senhor plantou no campo dele o trigo, e à noite veio um inimigo e semeou o joio. Os servos queriam arrancar o joio, e o Senhor disse: pode ser que ao arrancar o joio danifiquemos o trigo. Então espere até o dia da colheita, nós vamos separar o trigo do joio, o joio jogamos no fogo, e o trigo recolhemos no celeiro. Quando Jesus está explicando a parábola, olha o que ele fala, 13:38. O campo é o mundo. Aqui são palavras de Jesus, tá? O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, os filhos de Deus. Aí ele diz assim: e o joio? Quem
é o joio? O joio são os filhos do maligno. Amados irmãos, o maligno é o diabo. O diabo também tem filhos. Jesus falou. Se esse texto não basta para você, eu lembro de vocês do que está escrito em João 8,44, bem rapidamente, só para ficar na sua memória aqui, ó. João 8,44. Está escrito, 8,44. Olha as palavras do nosso Salvador. Jesus falando: vós tendes por pai o diabo, ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus disse aos religiosos judeus que não criam nele. Jesus disse: vocês são filhos do diabo, vós tendes por pai o diabo. Não, essa palavra basta para nós. Jesus, por mais de uma vez, disse que o diabo tem filhos. Como é que você conhece o Filho de Deus? O Filho de Deus, ele é pacificador. E como é que você conhece os filhos do diabo? Bom, se os filhos de Deus são pacificadores, logo nós entendemos que aqueles que semeiam a discórdia, e detalhe, a Bíblia fala que entre as coisas que Deus odeia, tem uma que Deus abomina. Qual é a coisa que Deus mais odeia, a coisa que Deus mais tem nojo? O livro dos Provérbios diz que das coisas que Deus odeia, a que ele mais abomina é o homem que semeia discórdia entre os irmãos. É o homem que é usado pelo diabo para dividir uma casa, para criar contenda. Meu irmão, esse negócio de dividir casa é coisa do diabo. Mesmo porque Satanás não é bobo. Ele sabe o que acontece quando uma casa se divide. Em Mateus 12, olha o que está escrito aqui. Mateus 12, capítulo 12, o versículo é o capítulo de número 12, Mateus capítulo 12. O versículo de número 22 diz assim: e trouxeram então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Olha a blasfêmia dos fariseus. A inveja que eles tinham de Jesus era tão grande, que eles tiveram a capacidade de dizer que Jesus era controlado, dirigido por Belzebu, pelo príncipe dos demônios. Eles falaram: os demônios obedecem ele porque ele está possuído por Belzebu. As palavras de Jesus são muito importantes para nós entendermos algumas verdades espirituais. O verso 25, Jesus diz: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Verso 26. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Amigo, o diabo, ele possui muitas coisas que nós podemos dizer que ele é: mentiroso, falso, maligno. O diabo é muitas coisas, mas uma coisa eu posso dizer, que ele não é bobo. O diabo sabe que quando uma casa está dividida, ela não vai durar muito tempo. Qual é o propósito do diabo? Dividir a casa, criar contenda, criar um partido dentro daquela casa, fazer com que um reino se divida. O inimigo tem lutado muito nesses últimos dias para dividir a nação brasileira. E por favor, eu não estou fazendo aqui alusão a um homem, a uma pessoa, ou a pessoas, ou a um partido, de forma alguma. Deus está aqui, Deus sabe do que eu estou falando. Mas você pode perceber que há uma disputa. O nosso presidente fala uma coisa, e vem pessoas e falam outra. Mas não é só no governo. Isso às vezes acontece até dentro da igreja. Você vê pastores
que parece que eles estão lutando contra a obra de Deus. É terrível isso. Esses dias atrás, irmãos, eu vi um pastor falando assim: aonde estão os pregadores de cura? Aonde estão os pastores que curam os doentes? Irmão, para que um irmão em Cristo vai falar de outros irmãos? Bom, se ele quer saber onde estão os pastores de cura, a gente está aqui trabalhando, pregando, visitando os hospitais, os doentes, atendendo as pessoas todo dia. E tem muita gente sendo curada, inclusive de Covid-19. Tem muita gente sendo curada nesses dias pela nossa oração, pela nossa intercessão. Mas a questão é, para que uma pessoa de Deus vai criar divisão dentro da própria obra de Deus? Sendo que a Bíblia fala que o propósito de Deus é que os irmãos vivem em união, que é agradável a Deus que os irmãos se unam. Olha o que está escrito aqui, ó, em Efésios capítulo 4. Efésios 4 é uma das palavras da Bíblia que ultimamente eu acho que é a passagem da Bíblia que eu mais gosto. O apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Nós somos chamados, irmão, e temos que por Deus, e temos que viver de maneira digna, de maneira que seja condizente com a nossa vocação. E como é viver assim? Com toda humildade. Quem vive com arrogância não está vivendo direito. E mansidão. E longanimidade. O que é longanimidade? Suportando uns aos outros. Ser longânimo não é suportar o diabo, nem a doença, nem a miséria, mas é suportar o irmão, é suportar o próximo. E como nós fazemos isso? 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Irmão, Deus quer que nós guardemos a unidade, sejamos um só. E como fazemos isso? Pelo vínculo da paz. O diabo, ele tenta fazer o quê? Tirar a nossa paz. Dividir os irmãos. Como ele faz isso? Criando contenda. Ele usa os servos dele, que são semeadores de ódio, semeadores de fofoca, de palavras, palavras duras, palavras que ferem, que machucam, palavras que despertam inveja, que despertam cobiça. E através desse sentimento, ele cria divisão no país, ele cria divisão dentro da igreja. E qual é o nosso papel? O nosso papel é guardar a unidade do Espírito. Como fazemos isso, pastor? Pelo vínculo da paz, lutando para que tenhamos paz. Eu gosto de explicar uma coisa sempre, irmão. Quando eu falo da igreja de Jesus, eu entendo a igreja da maneira como Paulo ensinou. Paulo diz que a igreja é um corpo. Jesus é a cabeça. E nós somos os membros desse corpo. Agora entenda bem. O corpo não pode estar andando errado porque o corpo é dirigido pela cabeça. O meu corpo, ele não vai andar para um lado se a minha cabeça está dizendo para ele ir para o outro. Quem julga o corpo está julgando a cabeça, que é Jesus. Olha que absurdo. Mas tudo bem. O corpo não é igual. Os membros são diferentes. A minha mão não parece com o meu pé. E nem poderia. Porque a minha mão tem um objetivo dentro do corpo, o meu pé tem outro. O meu olho não parece o meu ouvido e nem poderia. Porque o meu olho tem um objetivo, o meu ouvido tem outro. Agora, mesmo sendo diferentes, nós compomos o mesmo corpo. E a Bíblia fala aqui, no capítulo 4, no verso de número 4, há um só corpo e um só espírito. Então, amado, o corpo é um só. Os membros podem ser diferentes? Podem. Existem igrejas que são diferentes na maneira de conduzir o culto. Quando eu prego aqui para a igreja, eu costumo dizer, tem pastor que ele prega gritando. Tem pastor que ele fala calminho. Tem pastor que prega, tem pastor que ensina. Tem igrejas, ministérios que enfatizam o ensinamento da palavra. Outros enfatizam as missões. Outros enfatizam os dons do Espírito Santo, a cura, a libertação, a evangelização. E o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos nos complementando como corpo. Um é o olho, o outro é o ouvido. O olho não é melhor que o ouvido. O pé não é menos importante nem mais importante do que a mão. E um membro não pode dizer que não precisa do outro. Então, quem quer criar divisão no meio do corpo é do diabo. O diabo quer dividir. Jesus falou,
Um demônio não expulsa o outro. Pelo contrário, eu vou dizer para você que os demônios cooperam. Oséias escreveu que o que sobrou do cortador comeu o migrador. O que sobrou do migrador comeu o devorador. E o que sobrou do gafanhoto devorador comeu o destruidor. Os gafanhotos, na Bíblia, eles representam espíritos malignos. No livro do Apocalipse, a Bíblia fala que foi dada a um anjo a chave do abismo. E quando ele abriu o abismo, saiu uma grande fumaça. E da fumaça saíram gafanhotos. Quem eram esses gafanhotos? Eram demônios. Foi dados a ele o poder, a esses gafanhotos, o poder para trazerem danos aos moradores da terra. Então os gafanhotos são espíritos malignos. Agora pensa comigo. Os gafanhotos são demônios. Oséias diz que existem tipos diferentes de gafanhoto. Tem o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Mas olha só, um só come o que sobra do outro. Ou seja, um abre caminho para o outro. Os demônios, um vem e quando ele vem, ele abre caminho para vir outro pior que ele. Depois vem outro pior. Jesus disse isso. Ele disse que o espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares secos e áridos. Daí ele diz, eu vou voltar para minha casa de onde eu saí. Ele encontra a casa varrida, adornada, mas vazia. E ele, antes de voltar, ele chama outros 7 amigos piores do que ele. Entram na pessoa e o estado da pessoa fica pior. O propósito do demônio é fazer com que outros espíritos malignos possuam a pessoa para que ela fique ainda pior. Então os demônios cooperam um com o outro no trabalho. O demônio não expulsa o demônio, eles cooperam para fazer a pessoa se destruir, para fazer a pessoa ir para o inferno. E nós, Igreja de Jesus, nós deveríamos cooperar. Mas não cooperamos muitas vezes. Por quê? Porque nos falta essa maturidade. Porque ao invés de sermos pacificadores, que deveríamos ser, porque somos filhos de Deus, nós estamos sendo outra coisa. Nós estamos sendo como crianças mimadas, que brigam, que disputam por poder, que lutam por posição, que querem mostrar que são melhores que os outros, que estão mais certos do que os outros. E isso, meu irmão, não é obra de Deus. O Filho de Deus, ele é pacificador. Por causa de um pacificador, um doente foi curado, que foi Naamã. Mas não somente um doente foi curado, você pode ter certeza, uma guerra foi evitada. O pacificador, ele leva cura para dentro da casa dele. O pacificador evita com que haja uma guerra dentro de casa. Um filho pacificador, ele salva o casamento do pai e da mãe. A mãe está lá desesperada, não aguento mais seu pai. Não, mamãe, vem cá, vamos orar. Pacificadora. Agora, uma filha contenciosa, não, mãe, larga o pai mesmo, pai não presta, pai não vale nada. Olha só, o que é isso? É o contencioso. O irmão contencioso, ele faz de tudo para provocar o outro, para deixar o outro triste, para fazer o outro se sentir diminuído. Aquele que é pacificador, ele faz de tudo para fazer o outro se sentir bem, se sentir valorizado. Seja pacificador. Os pacificadores, a Bíblia diz que eles serão chamados filhos de Deus. Eu queria muito deixar essa mensagem para você. Mas ainda tem mais uma coisinha para nós falarmos aqui rapidamente. Uma mensagem de fé ainda para você. Voltando lá para o 2º livro dos Reis. Capítulo de número 5. Então, o versículo 14 diz: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Depois que aquele servo pacificador conseguiu convencer Naamã a ir até o Jordão e mergulhar, Naamã foi. E a Bíblia diz que ele mergulhou 7 vezes, e ele foi curado. A carne dele tornou-se como a carne de um menino. Irmãos, como eu gosto dessa palavra. O número 7 na Bíblia, ele é um número muito importante. Ele representa, espiritualmente falando, a perfeição. A Bíblia, por favor, tá? A Bíblia não trabalha com numerologia. Vamos ver aqui. Não, a Bíblia não é isso. Mas tem números na Bíblia que têm um significado. Tem nada a ver com idolatria, com misticismo, mas eles têm um símbolo que nos ensina. O número 7 representa perfeição, ou seja, uma obra completa. O Naamã mergulhar no Jordão 7 vezes significa o quê? Que ele fez o que era necessário completamente.
O que eu quero dizer a você que está em casa agora acompanhando essa mensagem? Que você precisa mergulhar no Jordão 7 vezes. O que são essas 7 vezes? São 7 vezes literais? Não. Significa que você tem que continuar mergulhando até ser purificado. Até se tornar como um menino. Tornar-se como um menino significa que você se tornou o maior no reino do céu. Porque Jesus disse que o maior no reino do céu é aquele que se fizer como uma criança. E foi o que aconteceu com Naamã. Ele saiu do Jordão com a pele dele como a pele de um menino. Deixa eu falar 2 coisas importantes para você nesse texto. A Bíblia diz que ele mergulhou e foi curado. Mas não diz como ele foi. Você vai concordar comigo. Ele desceu e foi curado. Mas não diz se ele foi curado instantaneamente no 7º mergulho, não está escrito. Também não diz se ele foi curado gradativamente. Se você acredita que ele foi curado instantaneamente no último mergulho, você não está errado. E da mesma forma, se você acha que foi gradativamente, eu entendo que você também não está errando. Uma vez que o texto ele omite esse detalhe, a Bíblia diz que essas coisas pertencem a Deus. Mas deixa eu levar você a pensar, a refletir. Vamos dizer que Naamã tenha dado 6 mergulhos, sem que não tenha havido nenhum sinal de mudança. Mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. E na 6ª vez, ele continuava leproso, enfermo, ruim. Naamã, nesse caso, representa você que está lutando, orando, fazendo campanha na igreja e que não vê mudança, não vê resultado. E talvez você diz, pastor, eu já estou desanimado, porque eu luto, eu faço tudo que eu tenho que fazer e eu não vejo mudança na minha vida. Eu quero dizer a você, não desista. Por quê? Porque você ainda não deu o 7º mergulho. Como o senhor sabe, pastor? Eu sei, porque se você tivesse dado, você já teria sido curado. Talvez você está na igreja há anos e você ainda não deu nem o 1º mergulho. Quanto mais o 6º ou o 7º, você tem que perseverar. A Bíblia diz que Abraão perseverou 25 anos para ser pai de Isaac. Isaac perseverou 20 anos para ser pai de Esaú e de Jacó. Você não sabe em qual mergulho você está. Persevere. Pastor, mas eu não estou vendo nada. Mas a fé, amados irmãos, ela é a certeza de coisas que nós não vemos. Esperamos, mas não vemos. Continue lutando. Você pode não ter visto ainda, mas você vai ver logo, logo. Agora, deixa eu falar desse mesmo milagre de outra maneira. Vamos dizer que tenha acontecido diferente. Que Naamã foi até as águas do Jordão e deu o 1º mergulho. E quando ele deu o 1º mergulho, ele olhou para a pele dele e já estava um pouco melhor. Imagina, aquelas feridas talvez já estavam fazendo casquinha. Aqueles pedacinhos que já tinham caído talvez estavam lá. Ele falou, opa, que negócio bom. Aí ele vai dar mais um mergulho. No 2º mergulho, está melhor ainda. No 3º, puxa, está bom. 4º, 5º. No 6º mergulho, talvez Naamã já fosse um homem perfeito. Eu não sei quantos anos ele tinha. Se ele tinha a minha idade, se ele tinha 30 e poucos anos, ou se ele tinha os seus 40, 50 anos. Garoto ele não era, porque ele era um general, ele já tinha que ter uma certa experiência de vida para ter chegado numa patente tão alta. Vamos dizer, só aqui para você entender o texto, que Naamã tivesse 40 ou 50 anos de idade. Pensa num homem perfeito aos seus 40 anos de idade, sem nenhuma doença na pele. Você não vai dizer porque ele tem algum problema. Naamã podia ter dado o 6º mergulho e olhado e falado, opa, estou perfeito. Olhava o reflexo dele na água, olha, não tem mais nada. Para que eu vou dar o 7º mergulho, se eu já estou perfeito? Se ele tivesse feito isso, ele teria perdido o melhor de Deus. Porque no 7º mergulho, aconteceu o extraordinário. Ao mergulhar, a Bíblia diz que a pele dele se tornou como a pele de um menino. Amigo, não tem tratamento, olha, não tem esteticista,
não tem creme nenhum, desculpa a propaganda, não tem Rugol, não tem Cicatricur, que faça um homem de 40, 50 anos voltar até a pele de um menino. Eu tenho 33, eu tenho um filho de 5 anos. Não tem nada que me faça ter a pele do meu filho de 5 anos. Mas o Naamã, meu irmão, lá no auge dos seus 40, 50 anos, não sei quantos anos ele tinha, ele voltou para casa com a pele de um menino. Deve ter feito um sucesso, né? Já pensou? Na hora que a esposa dele, ele era casado, na hora que a esposa dele olhou para ele, deve ter falado: homem, você tá bonito, olha, tá mais jovem do que quando eu te conheci. Pois é, meu irmão, sabe o que é isso? Isso é o melhor de Deus. Isso é o que Deus tem para fazer na minha vida, na sua vida, quando? Quando você continua. O problema de muita gente é que ela vem para a igreja, ela dá um mergulho, e aí dá uma melhorada na vida, e ela vai embora, sem saber que Deus ainda tinha coisa melhor para ela. Irmão, Deus está guardando algo melhor para você se você não desistir, se você continuar mergulhando. Pastor, mas eu já mergulhei tanto. Você já é como uma criança? Ainda não, então continua. Deus ainda tem algo melhor para você. A Bíblia fala em João capítulo 2 que Jesus transformou a água em vinho. Quando o Senhor transformou a água em vinho, mandou que levasse ao mestre-sala. O mestre-sala bebeu daquela água que o Senhor havia transformado em vinho, e ele chamou o noivo. E ele disse: você fez diferente. Todo homem põe primeiro o vinho bom. Quando as pessoas já beberam bastante, já está todo mundo enjoado de tanto beber, aí ele serve o inferior. Mas você, até agora, guardou o melhor vinho. O que eu quero te explicar é o seguinte: teve muita gente que quando acabou o vinho foi embora da festa. Quem foi embora perdeu o melhor vinho. Porque lá no final da festa, Jesus não somente transformou a água em vinho, mas ele fez o melhor vinho que alguém já experimentou. Igual aquele, irmão, nós só vamos experimentar lá no céu. Quem vai para lá vai saber que gosto que tinha aquele vinho que Jesus fez. Amado, quem foi embora antes não experimentou. Tem muita gente que está indo embora e está perdendo o melhor da festa. Você já deu um mergulho, a vida deu uma melhoradinha, não é verdade? Você chegou na igreja doente, foi curado. Ô pastor, já estou curado, o que mais eu quero? Eu quero dizer, glória a Deus pela sua cura, mas Deus tem coisa melhor para você. Glória a Deus que você veio, você estava desempregado, agora você tem um emprego. Mas Deus tem coisa melhor. Você não sabe se amanhã você vai ser o patrão. Você vai dar emprego para muita gente. Ah, pastor, quem sou eu para dar emprego para muita gente? Continua mergulhando para você ver se não acontece. Irmão, Deus tem coisa grande para você, não desista. Eu quero terminar essa mensagem falando, irmão, não desista. Não desista de você. Ah, pastor, mas eu me sinto o pior pecador do mundo. Irmão, você não é o pior pecador do mundo. Isso não existe. Pastor, mas eu estou há tanto tempo na igreja e eu ainda continuo fazendo coisa errada. Amigo, continue mergulhando. Você não sabe em que mergulho você está. Talvez você está há 10 anos na igreja, mas você ainda está no primeiro mergulho. Continua descendo nas águas. Um dia você vai chegar no 7º mergulho. E aí você vai ter orgulho de você mesmo. E essa palavra é para você também com relação à sua família. Você que olha para o seu marido e diz: pastor, já estou quase desistindo daquele homem. Não desista. Pastor, estou quase desistindo do meu filho. Não desista. Por quê? Porque você não sabe em que mergulho ele está. Você não sabe. Pastor, ele já vem aqui na igreja, mas ele sai da igreja e ele bebe. Ele sai da igreja e vai fazer coisa errada. Não desiste dele não. Ele ainda está no primeiro mergulho, no segundo, no terceiro. Daqui a pouco ele dá o 7º mergulho e se torna como uma criança de Jesus. Tinha uma moça numa igreja que eu fui pastor há muitos anos. Não é ninguém próximo agora desses dias. Estou contando um caso bem antigo que é para não expor ninguém. Mas essa moça, quantas vezes eu estava pregando e antes do culto terminar eu via ela sair. Tinha uma outra jovem que parava na porta da igreja. E quando terminava, ela saía com aquela moça, entrava num carro e ia embora. Depois de uns meses que eu e a minha esposa estávamos pastoreando a igreja, essa moça, ela foi no culto de jovens da igreja. Eu e a minha esposa estávamos pregando. E ela contou para mim
Essa moça disse assim: pastor, eu preciso te confessar uma coisa. Há um tempo atrás, o senhor lembra que às vezes tinha uma pessoa que me esperava quando o culto acabava? Eu disse: lembro. Ela falou assim: pastor, era uma pessoa da minha família. Eu vinha para o culto, terminava o culto, acabava o culto, eu entrava no carro dela, a gente ia para a balada. Eu estava no culto da igreja, buscando o Espírito Santo, terminava o culto, eu ia para a balada. Aí você fala: como é que pode? Não, como é que pode não? A pessoa está assim, irmão. Se ela sai... assim é melhor sair da igreja. Não, sair da igreja não. Que entenda bem. A pessoa que vai para a balada, a pessoa que fuma, que bebe, que se prostitui, se ela falar: não, eu vou parar de ir para a igreja, é como se fosse Naamã, leproso, falando: eu vou parar de mergulhar, porque até agora não vi mudança. Aí é que a pessoa não para mesmo. Agora, se a pessoa continuar vindo para a igreja, bebendo, fumando, eu não estou dizendo que o erro seja certo, não é. Mas eu estou dizendo o seguinte: aqui dentro tem cura, na palavra tem cura, no mundo não tem. Se a pessoa que está errada continuar buscando, ela alcança a libertação. Essa moça fazia isso, mas a palavra foi entrando nela. Um dia ela chegou para essa amiga e falou assim: olha, eu não vou mais sair com você. A amiga ficou brava, disse: não, agora eu vou me firmar com Deus. Se firmou, essa jovem de quem eu estou falando se tornou até uma obreira da igreja, uma serva de Deus. Mas e se ela tivesse parado no primeiro, no segundo mergulho? Não pare. Não desista de você, não desista da sua família. Deus tem uma obra grande na sua família. Deus tem uma obra grande na sua casa. O milagre vai ser grande em nome de Jesus. Vamos orar? Fiquem de pé em nome de Jesus. Todos vocês agora, coloquem as mãos sobre o coração. E vamos pedir ao Senhor nesse momento que a misericórdia dele nos alcance. Que o sangue dele, o sangue de Jesus nesse momento, nessa hora, nos limpe, nos lave, nos purifique de todo o pecado. Ó meu Deus, em nome de Jesus, eu oro agora. Senhor, há pessoas aqui, meu Deus, que precisam muito, meu Pai, da sua misericórdia. Que precisam, meu Deus, do seu perdão. Meu Pai, dia após dia, nós temos pregado a palavra da salvação aqui na igreja. Nós temos dito às pessoas que Deus quer curá-las, que Deus quer libertá-las, que Deus quer prosperá-las. Mas nada disso se compara ao céu. Nada desse mundo se compara à vida eterna. Meu Deus, e hoje, se há uma coisa, ou se há muitas coisas que estão me impedindo, que estão impedindo esse homem, essa mulher, de herdar, de alcançar a vida eterna, a salvação eterna, nós pedimos: ó Deus, perdoa-nos, lava-nos com teu sangue. Irmãozinho, irmãzinha, se você precisa do perdão, se você precisa da graça, da misericórdia de Deus, aí onde você está agora, levante a sua mão direita para o céu e diga assim: meu Deus, em nome de Jesus, eu confesso a Ti que sou falho, que sou pecador e preciso muito, diga muito, da Sua misericórdia. Diga: ó meu Deus, limpa-me, diga: lava-me, purifica-me com o sangue do Teu Filho Jesus Cristo. Diga assim: meu Deus, perdoa-me por tudo que fiz, desde o dia que eu nasci até hoje, até agora. Diga assim: pecados que pratiquei com meus pensamentos,
minhas palavras, atitudes. Diga assim: Senhor, tenha misericórdia, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmão, o sangue de Jesus te lava de todo pecado. Receba o perdão de Deus. Receba a misericórdia. O sangue de Jesus te purifica agora. Se há uma coisa, se há uma lepra, ore a Deus agora e fala: Senhor, a partir de hoje não há mais. Irmão, se a mágoa dominava o seu coração e ela não ia permitir que você entrasse na vida eterna, diga a Deus agora, diga: Senhor, tira de mim essa mágoa. Coloque as mãos sobre a sua cabeça. Não é para humilhar você, é para te abençoar. Coloque as mãos. Feche os olhos. Por favor, não abra os olhos. Pense nesse problema, nessa luta que você tem enfrentado. O Senhor vai te libertar hoje, agora. Receba o toque do Senhor onde você está. E em nome de Jesus, todas as dores começam a sair. Sai agora todo sofrimento. Cesse em nome de Jesus toda a tempestade que se levantou contra a sua vida. Como ministro de Deus agora, eu digo a todo mal, a toda obra maligna, a toda enfermidade, toda dor que estiver nessa pessoa, saia em o nome de Jesus. Meu Deus, começa a passar o fogo do Senhor agora e vai queimando tudo que não presta. Vai queimando agora todo demônio, todo espírito maligno, todo espírito imundo. Aonde houver uma obra do diabo, aonde houver um espírito imundo, eu ordeno, estremeça, saia. Espírito que está por detrás dessa alergia, dessa infecção, dessa inflamação, esse vírus, essa bactéria que está atrapalhando, paralisando, debilitando o corpo dessa pessoa, eu digo: saia agora. Todas as dores saiam em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero o fogo do Senhor agora para curar essa pessoa que tem a coluna toda torta. Essa pessoa que mal consegue dormir, ela vira para um lado, para o outro, mas não tem posição que a deixe em paz. Eu digo: sai. A lordose, a escoliose, a cifose, o bico de papagaio, a hérnia de disco, cessa essa dor maldita agora. Essa inflamação no nervo ciático, cessa em nome de Jesus Cristo. Vai embora agora essa torcicolo, vai saindo agora toda a dor que é causada pela bursite, pela artrite, pela artrose, pela osteoporose. Sai agora das juntas dos joelhos, dos pés, da sola do pé. Sai toda enfermidade em nome de Jesus. E aonde houver um demônio escondido, um espírito imundo, um espírito maligno, até mesmo o demônio que foi mandado por obra de bruxaria, até mesmo o demônio que foi mandado por obra de magia negra, demônio que recebeu um trabalho para fazer essa pessoa ficar mal, perturbada, essa pessoa que vê vultos, ouve vozes, ela está sozinha em casa, mas ela sente que tem alguém perseguindo ela. Manifesta aí agora, demônio. Aonde você estiver, dá o teu grito de derrota agora. O fogo do meu Deus vai te queimar até você sair. O fogo do meu Deus vai te queimar até você pular para fora. Vamos, em nome de Jesus. Eu estou desfazendo o teu trabalho, estou quebrando o teu feitiço agora. Espírito que recebeu um trabalho para fazer essa pessoa ficar com o casamento destruído, demônio que recebeu uma oferenda para destruir o casamento dessa pessoa, saia agora. Todo mal, do alto da cabeça até a planta dos pés, sai agora em nome de Jesus. Tire as mãos da cabeça e diga: todo mal, diga: sai em nome do Senhor. Levantem as mãos. Seja livre, seja curado,
seja sarado. Jesus Cristo te dá saúde agora. Você pode dar glória a Deus. Obrigado, Pai. Nós te louvamos, te adoramos por todas as bênçãos que o Senhor operou aqui nesse lugar. E quem crê, diga amém. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Oh, glória a Deus. Amém. Louvado seja nosso Deus para sempre. Jesus é bom. Amém? Hoje você sai daqui com a vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar. Amigos, que Deus abençoe a cada um de vocês em o nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Alex de Lima, líder regional da Igreja Internacional da Graça de Deus no Vale do Paraíba, situada aqui na cidade de Taubaté. E eu quero convidar você para participar comigo de uma das nossas reuniões de fé, de poder que temos realizado aqui nesse lugar. Irmãos, como Deus tem nos abençoado. Eu quero dizer a você, antes de mais nada, que a igreja fica aberta todos os dias, e diariamente nós temos reuniões aqui. De segunda a sexta-feira, as nossas reuniões acontecem às 8 horas da manhã, ao meio-dia, às 3 horas da tarde, 5 da tarde e às 7h30 da noite. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, tá bom? 8, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde e às 7h30 da noite. Mas eu quero convidar você para participar de uma das minhas reuniões. Eu tenho ministrado, especialmente aqui na nossa igreja, às segundas-feiras pela vida financeira. Às 19h30, nós temos uma reunião para você que quer se levantar financeiramente. Você que diz, pastor, eu quero vencer a miséria, eu quero sair do desemprego, quero pagar minhas dívidas. Vem estar comigo. Avenida Granadeiro Guimarães, 416, especialmente às 7h30 da noite. Na quarta-feira eu oro por aquilo que é mais importante, eu oro pela sua família. Especialmente comigo em 3 horários, às 8, às 15 e às 19h30. Nos mesmos horários eu ministro sexta-feira reuniões poderosas de cura e de libertação. Sexta-feira é o dia que nós fazemos aqui na igreja o exorcismo, é isso mesmo que você está ouvindo. Sexta-feira eu faço o trabalho do exorcista aqui, eu expulso os demônios, expulso mesmo, em nome de Jesus. Você que diz assim, pastor, a minha vida tem andado meio atribulada, tem umas coisas acontecendo que eu não entendo. Vem estar comigo. Eu vou fazer imposição de mão sobre você. Se houver um mal na sua vida, esse mal vai sair. Tá bem? Então, lembrando, segunda-feira pela vida financeira, quarta-feira pela família, sexta-feira reuniões de cura e de libertação. E finalizamos no domingo. Domingo é o dia da bênção completa. Na Igreja da Graça nós dizemos que é o dia dos filhos de Deus. Às 8 da manhã, 10h30 da manhã e também às 18 horas, essas são as minhas reuniões. 8 da manhã, 10h30 da manhã e também às 18 horas, tá bem? Tudo isso que você acabou de ouvir aqui na Avenida Granadeiro Guimarães, 416, no centro de Taubaté, pertinho da Rodoviária Velha, ao lado do Hospital Escola. Venha participar conosco. Certamente Deus tem uma bênção para a sua família. Eu quero fazer um convite especial para todos vocês que nos acompanham, que estão assistindo esses cultos, essas reuniões especiais, que são ministradas aqui na sede da Igreja da Graça de Taubaté. Quero convidar você para me acompanhar nas redes sociais. Pelo Facebook e pelo Instagram, é só você colocar Alex de Lima. Você vai ver ali, é claro, várias pessoas, você vai me encontrar e ali nesse trabalho nós temos, nessas redes sociais, nós temos divulgado o trabalho aqui da sede da Igreja Internacional da Graça de Deus de Taubaté. Agora, especialmente, quero convidar você para curtir e também para se inscrever no meu canal no YouTube. No YouTube é só você entrar ali onde faz a pesquisa e digitar PR de Pastor Alex de Lima. Você já vai ver ali vários cultos gravados aqui na igreja, onde eu estou ministrando. Aí você aperta para se inscrever. Irmão, presta atenção, é simples. É só clicar ali onde está escrito inscrever. Não precisa dar seu nome completo, RG, CPF, não paga nada. Você se inscreve, você já faz parte do nosso canal e você vai sempre ser avisado quando chegarem os cultos novos ali que são gravados. Semanalmente nós colocamos uma reunião para que você possa participar conosco e você e a sua família serem muito abençoados, tá bom? Nos siga nas redes sociais, certamente Deus há de abençoar você em nome de Jesus. Fique com Deus.